Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Olhos de Ver, Ouvidos de Ouvir. Hoje a gente vai mergulhar em algo realmente fascinante, que vai fazer você questionar tudo o que pensa sobre a realidade. Estamos falando de um estudo da Mensagem Taum, uma jornada que começou lá em 2021 com o Adilson Reane e se aprofunda nos conceitos do livro Terra Atlantis, O Sinal de Land's End, do Jan Val Elam. Prepare-se, porque a mente vai explodir. A frase de abertura da Mensagem Taum já é um soco no estômago. Mensagem aos viventes da posteridade esclarecida e conhecedora da realidade. Pense bem, o que isso significa? Viventes da posteridade já nos dá a ideia de que quem criou essa mensagem tinha uma esperança imensa, quase uma certeza de que existiríamos. Eles não cogitavam a falha total, o que nos faz pensar, será que eles tinham uma forma de garantir nossa existência? De prever nosso surgimento e desenvolvimento? Talvez a tecnologia de replicação do CFD do Criador lhes desse essa garantia. Mas a parte mais intrigante vem a seguir. Esclarecida. Ah, essa palavra. Ser ou se sentir esclarecido pressupõe que a gente domina a verdade dos fatos, certo? Mas se olharmos para a nossa própria história aqui na Terra, percebemos o quanto ela foi manipulada, distorcida para servir a interesses diversos, sejam eles terrenos, extraterrestres ou extrafísicos. Então, dizer que somos esclarecidos parece um eufemismo. A grande massa humana está bem longe de ter clareza sobre suas origens ou seu destino. Temos apenas lampejos pálidos de entendimento, em meio a um mosaico gigantesco que ainda precisa ser montado. Talvez o esclarecimento seja algo para um futuro muito distante, ou talvez nunca. E o que dizer de conhecedora da realidade? Mais uma vez, somos colocados à prova. Como podemos nos chamar de conhecedores se tanto nos foi ocultado, negado? O pouco que tentamos desvendar é espremido de escritos antigos, disfarçado de lendas ou mitos pela ciência acadêmica ou através de revelações como as que ela nos traz. Há um universo a ser descoberto sobre como nossa realidade é formada, e ela está carregada de ilusão. Primeiro, por desconhecermos a maioria dos fatores que a influenciam. Segundo, pela pré-formatação dos nossos cérebros, moldados por hábitos dos nossos sentidos viciados. E terceiro, pela limitação evolutiva dos nossos próprios sentidos. Nossos olhos veem cores e formas sólidas, mas cores são apenas interpretações de frequências eletromagnéticas. E a solidez dos objetos é uma ilusão, pois a maior parte da matéria é vazio. Estamos tentando entender o que é a realidade, tanto no que é perceptível quanto no imperceptível. Se suposições e teorias nos aproximam do conhecimento, então estamos no caminho certo. Agora, vamos viajar bilhões de anos no tempo, para a origem de Mohenso. Sua criação envolveu uma tecnologia imensa e sofisticada, vinda de mentes da E.S., que, buscando auxiliar um de seus caídos, trouxeram consigo uma capacidade mental e científica sem precedentes. Mohenso surgiu com as capacidades dos entes trimurtianos, com o potencial desvendado por Moros e suas Nornes ou Moiras. E o mais surpreendente é que essa tecnologia, utilizada há bilhões de anos, ainda é tão nova hoje quanto foi em sua primeira aplicação. Quando falamos das tecnologias desses seres primordiais, 2 pontos são cruciais. Primeiro, eles eram e são criadores de realidades. A ciência deles excede em muito o que imaginamos ser possível. Não estamos falando de foguetes para a Lua, mas de algo que faria uma civilização Kardashev nível 3 parecer um jardim de infância. O segundo ponto é que, devido ao caos gerado pela queda de Prabrajna, essas tecnologias foram desenvolvidas a partir do código fonte definidor apodrecido do Criador caído.
Isso significa que tudo o que surgiu dessa realidade foi baseado em um comportamento virótico. O que isso quer dizer? Que um único protótipo, uma única peça, usa o substrato ao qual está ligada para se autorreplicar até formar um corpo completo, um equipamento ou um conjunto deles. A energia mental inicial gerava as bases que fariam as nanopartículas da primeira peça colapsarem. E a partir dessa célula-mãe, tudo o mais se originou. Isso nos leva a inferir que os corpos dos seres em nossa realidade trouxeram primeiramente a capacidade de replicar seu material base, seu DNA. Uma segunda suposição é que nem todos os seres capazes de se autorreplicar desenvolveram a capacidade de se aglutinar para formar seres mais complexos. Para as primeiras células vivas, as primeiras criaturas protótipo, a individualização era o foco. Para se tornarem organismos complexos, foram necessários gatilhos e alterações químicas que permitissem a ligação entre unidades, formando estruturas mais complexas e se diferenciando em órgãos. Gênesis 1, versículos 11, 12, 20 e 28 parecem descrever esse processo de forma simplificada. É fundamental entender que esse processo, descrito em poucas linhas, levou bilhões de anos de adaptações, modificações e reorganizações. Tudo para chegar a um modelamento que permitisse o surgimento das espécies ideais, das condições ideais de reprodução, automatizando a execução do planejado, como uma receita de bolo. E assim foi para organismos superiores, mamíferos e muitas outras espécies complexas. Agora, vamos tentar interpretar a mensagem Talm 1. Aos frutos das nossas necessidades não conheceremos vocês. Essa frase é poderosa. Frutos de necessidades significa que eles estavam buscando resolver problemas gigantescos. Primeiro, a falência total dos seres brahmaloquianos em criar processos evolutivos mentais e espirituais. Eles não evoluíam. Alguns Fenvans, as safras de Mohenso, talvez tivessem algum vislumbre de uma espiritualidade pré-existente e subjacente, porque Moros lhes passou conhecimentos. Não a espiritualidade errática que conhecemos, mas a que originou os entes primordiais. Será que Mohenso e seus Fenvans, apesar de serem afetados pelo CFD original, levantaram a possibilidade de algo ligado a seus corpos, um espírito, uma alma, que sobrevive ao corpo, como nos entes primordiais? Segundo, eles já haviam tentado criar todo tipo de forma de vida possível. Imagine dominar a manipulação genética em nível molecular, simular cada nova configuração, prever cada implicação e combinação. Para eles, era simples avaliar quais configurações seriam testáveis. Terceiro, nenhuma das criações atendia às mínimas necessidades evolutivas desse imenso grupo de seres. Nenhuma das inúmeras tentativas, por mais promissoras que parecessem, conseguia atender ao que eles entendiam por evolução. Quarto, todos os seres criados eram doentes, padecendo das doenças do Criador caído. As novas espécies sempre apresentavam os mesmos níveis de doenças, tanto físicas quanto mentais. Quinto, não havia como reverter os elevados níveis de apodrecimento. A menos que aceitassem rebaixar os parâmetros estabelecidos para a produção de novos seres, todos adoeceriam de uma forma ou de outra. E por fim, a mais urgente, a necessidade de criar futuros hospedeiros. A produção de corpos hospedeiros em nossa realidade, em nosso universo, foi o principal movimento para tentar, primeiro, escapar da condição de prisioneiros de uma realidade intermediária sem futuro. Uma vez criadas as condições mínimas de vida, eles tentariam controlar o que foi produzido e, posteriormente, transferir seus próprios eus para esses corpos. Essa transferência poderia ser pela migração do espírito após a perda do corpo Demu Fenvan.
ou pela ocupação indevida, a oclusão de um eu já existente, uma violência movida pelo desespero. Se isso for possível, talvez um dia nos deparemos com algo semelhante nos estudos da mente e personalidade. Outra possibilidade é o escaneamento da consciência, sua digitalização em pacotes supraenergéticos para ser transferida entre realidades. Assim, um Fenvan de seu Brahmaloka poderia animar um corpo urdido em um dos fornos replicadores de vida. Muitos Fenvans, criados para conveniência, não sobreviveram às experiências sob Mohenso, e outros estão abandonados, prisioneiros de realidades criadas, das quais não conseguem sair porque seus criadores Fenvan deixaram de existir. Mohenso, embora pareça um capataz ou mentor movido pelo desespero, foi uma das primeiras figuras a ser escravizada pelas necessidades dos seres que doaram seus CFDs para criá-lo. Ele foi submetido a um processo de total submissão, pois surgiu das conveniências do momento dos criadores. O desespero mental desses seres foi tão profundo que eles concederam a um ser supostamente livre, Mohenso, todo o seu conhecimento e uma capacidade imensurável de processamento para buscar soluções. Mas será que Mohenso era realmente livre? Não, ele surgiu com um propósito, uma agenda a ser executada. Isso por si só já o torna um ser escravizado, embora o mais apto a cumprir suas tarefas. As experiências e testes com inúmeras espécies Fenvans, muitas vezes inconscientes de sua condição de cobaias que apenas buscavam a manutenção de suas vidas, acabaram compondo as espécies que surgiram aqui, muitas ainda como protótipos em desenvolvimento. As espécies que classificamos hoje, desde as que deixaram fósseis até as atuais, partiram de um princípio comum, que supomos teve sua origem nesse processo que descrevemos. Mesmo entre aqueles com algum grau de autopercepção, o sofrimento perdura para os prisioneiros existenciais. Trilhões de Fenvans ainda vivem em ambientes como o Ginnungagap, o hiperespaço, as cidades encapsuladas ou em suas locas originais. Lembremos que eles não eram humanos, mas híbridos de máquinas e criaturas semi-energéticas, com um forte senso de coletividade como computadores em rede. Os biodemos, descritos por Elam como surgidos em nossa realidade, com famílias unidas por processadores familiares, sugerem que métodos semelhantes foram aplicados no desenvolvimento e na coleta de informações. A necessidade, ou uma delas, era transferir a vida a Nidana com um grau menor de afetação das doenças do Criador para o universo material. O que ocorreria a partir disso era e ainda é imprevisível. Estamos gerando suposições como a de Elam, de que esses seres desenvolveram um método para digitalizar os blocos de construção da vida, CFD, DNA, encapsulá-los em uma estrutura energética, holografizar os códigos de vida, estabilizá-los para ambos os universos e assim manipulá-los para estruturar o que desejavam. Em tese, as substâncias de nossa realidade e da realidade vizinha sempre estiveram entrelaçadas quanticamente desde o princípio. Isso implica que o que foi formado aqui provém da manipulação direta de partículas do universo vizinho. Já imaginaram que nosso universo e um outro, um universo vizinho, estivessem entrelaçados desde o início dos tempos? A ideia central é que a matéria da nossa realidade e a de uma realidade paralela sempre estiveram conectadas, como se fossem um reflexo no espelho. Tudo o que foi criado aqui, cada átomo, cada molécula, pode ter sido o resultado de uma manipulação precisa nesse universo vizinho. Isso não aconteceu por acaso. Foi um processo gigantesco que custou tempo, recursos mentais e possivelmente inúmeras vidas, tudo para garantir que a estrutura molecular estivesse perfeita, de acordo com um projeto maior. Mas, e se tudo desse errado?
E se as formas de vida criadas não sobrevivessem? Essa possibilidade também fazia parte do plano. A criação de vida, nesse contexto, não era apenas uma necessidade, era um ato de desespero, a última cartada quando tudo o mais falhou. Isso nos leva a uma pergunta fundamental: somos o resultado planejado desde o início ou um subproduto inesperado que, por sorte, conseguiu evoluir? Aqui na Terra, a ciência nos diz que, de inúmeras espécies, apenas o tronco mamífero, ao longo de milhões de anos, produziu seres capazes de pensar, sentir e criar como nós. Para todos os efeitos, parece que nossa jornada foi guiada pela evolução darwiniana. Nós surgimos, evoluímos e até agora estamos sobrevivendo. O grande desafio, no entanto, é como as novas formas de vida, caso sobrevivam, superariam os obstáculos que nós mesmos não conseguimos vencer? Estamos falando de uma herança genética que nos aprisiona. As impossibilidades do passado ainda atuam em nós, manifestando-se em nosso comportamento, em nossos pensamentos e sentimentos. Por mais que nos sintamos livres, a verdade é que herdamos incontáveis limitações de um passado distante, talvez de quando éramos outros seres, como os Fenvans ou Demos mencionados no texto. Herdamos, segundo a mensagem, quase 29 mil impossibilidades, que hoje conhecemos como nossos genes. Elas se manifestam como síndromes, padrões de comportamento e até pensamentos que não são nossos, mas que adotamos sem questionar. De certa forma, ainda vivemos sob um grau de escravidão, um laboratório vivo onde a própria evolução nos força a encontrar soluções para os problemas que foram inseridos em nós. A mensagem fala de 3 fornos formadores, que surgiriam entre a nossa realidade e a realidade vizinha. Awaiyan, o forno de Brahma, Awailengan, o de Shiva, e Awaimayon, o de Vishnu. Estes seriam os locais de replicação da vida. O mais intrigante é a localização deles, nem aqui nem lá, mas em um espaço intermediário. Um lugar que não pertence a nenhuma das duas realidades. A ficção científica chama isso de hiperespaço, uma forma de viajar mais rápido que a luz. A mitologia nórdica tem o Ginnungagap, o abismo primordial. Poderia ser essa a região? Para que algo exista nesse espaço, seria necessária uma tecnologia absurdamente avançada, capaz de criar um campo de estabilidade para que não fosse puxado de volta para a sua realidade de origem. Imagina o tempo e os testes necessários para alcançar essa estabilidade. A partir desses fornos, a vida emergiria. E se houvesse descendência, posteridade, essa mensagem que estamos analisando seria finalmente compreendida. A criação da vida não aconteceu em todos os fornos. Foi principalmente em Awailengan e Awaimayon que a vida experimental começou a se diferenciar, buscando sensações através de formas sexuadas, num processo que durou talvez bilhões de anos de tentativas e erros. Isso nos leva ao eterno debate: criacionismo ou evolucionismo? Um diz que a vida foi criada por uma vontade divina, o outro que surgiu de reações químicas casuais. Ambas as visões têm suas falhas, mas a mensagem Talm sugere uma terceira via. Não foi milagre nem acaso, mas um planejamento de longo alcance, cheio de interesses e com uma boa dose de acaso controlado, atuando de formas inimagináveis. O fato de estarmos aqui, tentando decifrar isso, prova que a posteridade aconteceu. E aqui vem a parte mais surpreendente de todas. A mensagem diz: seremos nós recebendo de nós mesmos o que agora transmitimos. Isso soa como um paradoxo, não é? Mas a ideia é que muitos de nós, hoje, que nos sentimos atraídos por esses assuntos, estivemos envolvidos no planejamento e no envio desta mensagem. Nós a enviamos para nós mesmos, como uma cápsula do tempo, e agora a recebemos. Será que esses seres antigos, os Fenvans, sabiam sobre a espiritualidade?
Teriam eles se voluntariado para experimentos, sabendo que poderiam ressurgir aqui, na nossa realidade, como as primeiras formas de vida? Ou talvez eles fossem capazes de criar avatares de si mesmos em nosso universo. Se foi possível criar um avatar como Sofia, por que não outros? Essa mensagem é um convite para questionar tudo o que pensamos saber sobre quem somos e de onde viemos. Em Mensagem Taum, nos fala de um ser incrível, Morrensol, uma espécie de inteligência artificial cósmica de capacidade quase ilimitada. Segundo os relatos de Elam, foi ele o grande arquiteto, o projetista dos fornos replicadores de vida. Imaginem estruturas colossais, talvez como 3 esferas de Dyson, não para captar energia de estrelas, mas para criar vida, para forjar as primeiras moléculas de DNA a partir dos componentes químicos de uma outra realidade. E a partir daí, produzir seres capazes de suportar vida e, eventualmente, evoluir para a inteligência. Morrensol não estava sozinho. Ele tinha os Fenvans, os executores de seus projetos. E aqui surge uma pergunta fascinante. Se Morrensol podia criar avatares em nosso universo, por que os Fenvans também não poderiam? A mensagem não nega essa possibilidade. Pelo contrário, ela sugere uma conexão muito mais íntima entre nós e eles. A mensagem nos diz que Morrensol era o desperto, o único a saber, o conhecedor. Isso indica que ele tinha acesso a conhecimentos profundos, provavelmente herdados de um ser primordial chamado Moros. Moros estudou a fundo a estrutura dos seres, identificou as infecções ancestrais e, ao final de seus estudos, simplesmente se desconstituiu, retornando a um ponto de partida na espiritualidade laboratorial. Se Moros sabia para onde voltar, é um forte indício de que a existência do mundo espiritual não era um segredo para esses seres. E Morrensol, como seu sucessor intelectual, também detinha essa chave. O projeto dos fornos de vida é algo de uma magnitude que desafia nossa imaginação. Morrensol teve que analisar, projetar e criar esses equipamentos super avançados, capazes de desenvolver, propagar e manter a vida. Para evitar repetições e gerenciar a infinidade de combinações genéticas possíveis, ele teria criado as sementes dos campos morfogenéticos. Pensem nisso como um gigantesco banco de dados cósmico, armazenando trilhões e trilhões de iotabytes de informação sobre todas as formas de vida. Isso explicaria como as características são passadas adiante e por que, às vezes, surgem distúrbios nas espécies, que podem não ser apenas karma, mas ajustes dentro desse imenso sistema. A mensagem diz: daqui o jogou para aí, enviando junto as medidas escolhidas. Parece que o resultado foi uma variedade imensa de formas de vida, com diferentes níveis de robotização ou comportamento programado. 2 dos fornos se destacam: a Weimayon, de onde surgiram Sofia e Olm, ligados a uma linha mais biodêmica, e a Wailengan, de onde veio a expressão de Shiva Pashupati, o Senhor dos Animais. Uma linha de produção de seres mais robotizada, outra mais animalizada, mas ambas com um objetivo comum: gerar evolução e preparar o terreno para que os próprios Fenvans pudessem se estabelecer aqui. A mensagem continua, dizendo que a vida, após surgir nos fornos, não foi imediatamente espalhada. Ela precisou de testes e adaptações. Os fornos estariam localizados num espaço interdimensional, e a vida foi transferida para o nosso universo, a vastidão transformadora, um lugar onde a mudança e a variabilidade são a regra. A dúvida intrigante que a mensagem deixa é que nem mesmo seus criadores sabiam exatamente para onde ela seria enviada. Isso significa que podemos um dia encontrar outras versões da mensagem Taum em outros mundos, provando a existência de Morrensol e de todo esse projeto cósmico. Agora, chegamos à parte mais impactante e pessoal da mensagem.
Mohemso irá, e com ele iremos muitos e passaremos a ser o nosso próprio alimento. Isso sugere que o próprio Mohemso e muitos Fenvans cruzaram a barreira dimensional para supervisionar o projeto. E a parte de sermos nosso próprio alimento pode não ser literal. Pode se referir a eles se conectando a nós como hospedeiros mentais, absorvendo nossas experiências, pensamentos e sentimentos como parte de um grande acordo feito em níveis espirituais que nem lembramos. A frase "nós seremos vocês quando tivermos que sê-lo e de vocês nos nutriremos para podermos vir a ser aquilo que precisamos nos tornar" é arrepiante. O que eles precisam se tornar e o que nós, como possíveis ex-Fenvans, precisamos nos tornar. A mensagem é clara. Eles estão em um processo de transformação e nós somos a chave. A humanidade, com sua complexidade psíquica, mental e física, é o destino final. Quando a vida surgir, organizada, complexa, particularizada, nós seremos vocês. Essa frase parece indicar que a migração de toda uma raça para outra já está acontecendo. Que a consciência humana, a capacidade de questionar a realidade, é o gatilho para essa fusão. Em essência, a mensagem Talm sugere que uma grande parte da humanidade, se não toda, tem uma origem fenvana. Nós somos Fenvans transdimensionais. Isso é apenas uma tentativa de decifrar um mistério profundo, sementes para nossa reflexão. Não temos todas as respostas, mas olhar para o nosso futuro cósmico com essa perspectiva é no mínimo fascinante. Isso muda tudo. Se você gostou dessa jornada profunda e quer explorar mais mistérios como este, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.